E eu sempre digo a importância da amizade, a importância que essa uma das palavras mais profundas da Bíblia é a amizade. Porque em Efésios, no capítulo 2, no versículo, eu acho que é 14, vai falar que Cristo, Ele quebrou a barreira da inimizade, Ele destruiu o muro da inimizade que havia entre Deus e o homem. E que se você destrói a inimizade, o que volta é a amizade. Eu sempre faço questão de dizer isso. Esse homem chamado Abraão, que a Bíblia nos diz que ele é o pai da fé, esse mesmo homem também é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Porque a amizade é o conceito mais profundo da aliança. O ponto relacional mais profundo da aliança é a amizade. Por isso que a Bíblia chama Abraão de pai da fé, mas chama também de amigo de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar que Moisés falava face a face com Deus como um amigo fala ao outro. É por isso que Cristo, quando foi promover os seus discípulos, não ungiu eles a patriarca, semideus ou coisa desse tipo. Não. Ele disse: eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Porque a amizade é o ponto mais alto, mais profundo dentro de uma relação. E é comum na Bíblia falar sobre o amigo da mocidade, se referindo à pessoa que você casou. Porque a amizade é o ponto mais alto dentro da aliança. No seu momento mais difícil, se você abrir o seu exame e descobrir que tem câncer, você não liga para o médico, você liga para o teu melhor amigo. E se você ganhar também 2 ingressos, você pensa no teu melhor amigo. Porque o ponto mais alto dentro de uma relação é a amizade. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 14, eu não sei se pode colocar aí na tela. Eu acho que é 14, tomara que seja. Se não for 14, é 15. Pois Ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Versículo próximo. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que Jesus, ele anulou a lei. Só que Jesus veio dizer que ele não anulou a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas Paulo, pode deixar aí, Paulo vai dizer que ele anulou a lei. E não há discordância nisso. Porque Paulo está dizendo que ele anulou a lei expressa em ordenança. O que ele quebrou foi a regra da lei. Porque quando a amizade entra, a regra vai embora. Porque o que pesa na lei não é a lei, o que pesa na lei é a regra. Por isso que tem um casamento, tem gente que tem um casamento certinho. Um lava a louça, outro enxuga, um cuida do carro, outro cuida da cozinha, um paga a luz, outro paga a água. Eles cumprem o seu serviço. Isso pesa. Mas se tem amizade dentro do casamento, o serviço não vai embora, mas o peso da regra vai. Porque na amizade você tem prazer. Na amizade você tem prazer. A maioria das vezes que eu saio de casa para dirigir 3, 4, 5 horas, que eu vou pregar em algum lugar, de alguma maneira eu estou indo trabalhar, porque é o meu ministério. Normalmente, se a Lulu não pode ir comigo, eu levo um amigo. Eu não deixo de trabalhar, mas o amigo, ele tira o peso. Ele tira o peso. Então é muito bom você ter uma amizade dentro das suas relações de serviço, de trabalho. E o pastor Medina, pastor Ilânia é uma dessas pessoas que a gente tem prazer em trabalhar juntos. Tem uma alegria em trabalhar juntos.
quando a amizade chega, o peso da regra vai embora. Por isso que Jesus disse: eu já não vos chamo de servo agora, eu vos chamo de amigo. Jesus não estava dizendo que eles não tinham que ser mais trabalhar, só estava dizendo que o peso da regra vai embora. Por isso é uma alegria sempre estar nessa casa aqui, com todos os esforços que a gente faz, que não são poucos, mas é com muito prazer que a gente vem até aqui. Amém? E se você quiser me dar um sorriso ou coisa assim, você também pode, tá bom? Você pode ficar à vontade, porque uma coisa que a gente aprende com pai e mãe é que visita, mesmo que você não gosta, você tem que tratar bem. Ri, pede bênção, tio. Isso não existe mais, mas no meu tempo existia. Tinha um beliscão aqui atrás e a gente tinha que pedir bênção para o tio. Isso, em alguns casos tinha que beijar a mão ainda, que não era fácil. O tio chegava da roça e eu tinha que beijar a mão dele. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. Eu vou pedir para você me apoiar um pouquinho nas palavras que o pastor Medina estava colocando aqui, sobre o movimento profético, sobre você compreender o fluxo de Deus, o fluxo do Espírito de Deus, andar nos movimentos de Deus, continuar online. Eu vou pedir para você, se não for muito, abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 52. E eu gostaria de conversar um pouquinho, que vai dizer assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos de todo o nosso coração. Obrigado pela reverência que o Senhor tem dado a essa casa, pelo respeito, pelo reconhecimento do teu nome e da tua presença. Queremos caminhar com temor diante do Senhor. Queremos caminhar no curso do teu rio, Senhor, no aquecimento do teu Espírito. Queremos andar sobre o som da tua voz. Nos torna leves para ti, Senhor. Envia a tua palavra e nos cura, Pai, em nome do Senhor. Bom, se você me permite, a gente conversar um pouquinho. Passou várias coisas dentro do meu espírito, mas eu penso que uma boa conversa pode nos ajudar nessa noite, usando essa frase, usando esse testemunho que tinha sobre a pessoa de Jesus, desde novo, que ele crescia em estatura. Ali realmente está falando de tamanho físico, porque ele tinha ali pelo menos 12 anos, mas fala que ele crescia em graça, crescia em verdade. E um dos maiores desafios para um homem, para uma mulher de Deus, é continuar o seu crescimento espiritual, continuar o seu crescimento no conhecimento de Deus, continuar o seu crescimento na sua estatura. Me veio um outro texto muito rápido na minha mente. Eu não sei se a tradução vai ser a mesma, mas eu vou ver se tem Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei
a vossa salvação com tremor e com temor. Paulo, ele dá essa instrução para os filipenses de desenvolver a salvação, de você desenvolver a sua vida espiritual, de você crescer na graça, no conhecimento de Deus, crescer, continuar online com Deus, continuar na vida do Espírito, porque as coisas de Deus, quando a vida de Deus sai, ela continua sendo uma coisa de Deus, só não tem mais Deus na coisa. Um exemplo mais clássico para mim e para você é quando Adão morre. Adão comeu do fruto proibido e ele morreu imediatamente. Ele morreu porque a vida de Deus saiu dele. E é por isso que ele ficou tão assustado e tão com medo, quando Deus disse: Adão, onde você está? Ele ficou apavorado. E por que ele ficou apavorado? Pela primeira vez na vida, Adão escutou a voz de Deus do lado de fora. Adão sempre falou dentro de Deus. E ele disse: ouvi os teus passos, fiquei com medo, porque ele ouviu os passos de Deus. E pela primeira vez Deus andou e ele estava parado. Ele morreu quando a vida de Deus saiu dele. Quando ele comeu do fruto da morte, ele morreu. Agora eu te pergunto, Adão foi enterrado no outro dia? Adão morreu, foi morrendo e morreu. Só que morte para nós é só o dia que cai duro para enterrar. Só que aquele Adão de Deus continuou andando, funcionando e se movimentando, mas não havia mais a vida de Deus nele. Porque o que faz sentido era o Adão de Deus. Era o Adão de Deus. Mas não tinha mais Deus no Adão. E a gente para de crescer com Deus, e a gente para de se desenvolver com Deus, quando a vida de Deus sai daquilo que eu estou vivendo. Só que assim como Adão andou muito tempo até cair, a gente também pode andar sem a vida de Deus. E um dos maiores desafios para nós é continuar com Deus e com a vida de Deus. E para que isso aconteça, um processo de renovação da mente é indispensável. Quando o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não há transformação sem renovação da mente. Não há transformação se eu estou pensando exatamente do mesmo jeito que eu pensava um ano atrás sobre o universo de Deus. Eu não saí do lugar. Eu não estou falando de você abandonar marcos antigos, fundamentos que não podem ser mexidos, mas o movimento de Deus, o desenvolvimento de Deus, desenvolver a nossa salvação, é uma coisa, no mínimo, de vida ou morte para nós. Não sei se você vai lembrar sobre a boda de Canaã, a boda que foi a primeira vez que Jesus operou um milagre. O que é a boda de Canaã? Senão o fato que Jesus entra no casamento, ali, naquele dia, ele inaugura a vida dele de Messias. Até ali, ele era Jesus o carpinteiro. Até ali, ele era Jesus, o filho de Maria. Até a própria mãe, naquele dia, deu um desconforto, porque ela disse: olha, acabou o vinho. E ele disse: o que tenho eu contigo? Pareceu até uma coisa indelicada, mas na verdade ele estava dizendo: olha, que não é mais o teu filho, eu começo a inaugurar a minha vida de Messias aqui. E vai mostrar sobre um casamento cujo vinho acaba, porque está falando sobre a operação da lei, que a lei ela tinha uma função litúrgica,
ela tinha uma pedagogia litúrgica, mas ela não tinha um poder de transformação. Pegavam 6 talhas, e havia 6 talhas no casamento, enchiam de águas, e aquela era um ritual de purificação. Pegava a água, jogava na pessoa, o sacerdote jogava a água em nome de Deus, ela saía dali purificada, mas não saía transformada, ela saía purificada. Era um ritual, porque a lei apresentava um ritual. Quando Jesus chega, que é onde ele transforma água em vinho, ele está dizendo: eu estou trazendo a nova aliança. E a nova aliança não é um ritual que a purificação vem por meio de água, senão por meio de sangue. E ele transforma água em vinho. Ele não transformou a água em vapor, ele não transformou a água em gelo. Já seria um milagre extraordinário. Se eu disser para você: vou mostrar o poder de Deus aqui, eu vou tocar nessa garrafa e ela vai virar vapor agora. E se eu toco, você ia dizer: uau, porque isso é um sinal poderoso. Se eu disser: eu vou tocar aqui nessa garrafa, essa água vai empedrar, vai virar gelo na hora, em nome de Jesus. Se eu fizer isso, de alguma maneira você fica admirado. Só quer virar vapor, quer virar gelo, continua sendo água. Então, um crente não pode só mudar o estado e continuar na sua mesma natureza. Quando ele tocou na água, ele não mudou o estado, ele mudou a natureza dela. Necessário vos renascer de novo. E esse processo de transformação não acaba. Por isso que o vinho que chega, ele não só não acaba, como ele vai ficando melhor no final do casamento. Por causa do crente que desenvolve a sua fé, vai crescendo em estatura e graça, ele vai ficando melhor, porque o processo da transformação não acaba. Quando para, é porque voltou para a lei, para a liturgia, para as regras, para uma vida costumeira. O maior desafio de um homem, de uma mulher, é continuar online com Deus, é desenvolver a sua vida com o Senhor. E um dos maiores desafios para nós é isso, mas é necessário. E um caminho para isso é exatamente saber que Deus vai mudando a minha vida por medidas. Se uma palavra pudesse ficar no teu coração, seria essa: medida. O Senhor vai aumentando a sua medida. Sabe o rio de Ezequiel? Água nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos, e depois uma água que não podia mais andar a pé. E a Bíblia é clara para mim que aquele rio fala do Espírito Santo de Deus, da nossa vida, de desenvolver, de crescer com Deus. E quando o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, significa dizer que eu posso começar a conhecer e parar no caminho. E cada um de nós temos uma medida de conhecimento de Deus. E um dos termômetros para saber o quanto que eu conheço de Deus é o quanto também que eu vou conhecendo de mim mesmo. Sabe quando Jesus revelou uma medida dele para Pedro? O próprio Pai revelou, porque Jesus disse: Pedro, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que te revelou isso. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, na hora, como diria nos dias de hoje, veio um feedback na hora. Bateu em Cristo, já voltou: tu és Pedro. Numa medida de revelação que ele teve do Cristo, ele passa a ter uma medida de revelação dele. Por quê? Pedro agora estava mais resolvido do lado de dentro. Pedro se conhecia melhor do lado de dentro. Pedro tinha uma medida da sua identidade compreendida. E hoje, quando você vê o universo coach buscando as pessoas para um autoconhecimento, vai entregando a elas um conhecimento do seu potencial. O que é maravilhoso. Como é bom você descobrir um potencial que você tem e não sabia que tinha. É ou não é? Mas quando você abraça o Evangelho, uma das coisas que você vai conhecer é a sua fraqueza. Porque o Evangelho vai trazer uma revelação da sua fraqueza.
E numa loucura, quanto mais fraqueza vai sendo revelada, mais poder e força de Deus vai podendo entrar. Por quê? Porque o poder de Deus ele não se aperfeiçoa na sua força, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas para mim é difícil ter o poder de Deus aperfeiçoado em mim. Por quê? Porque cada vez que Ele destampa uma fraqueza, eu corro, eu fujo, e eu fico apavorado, porque eu começo a relacionar aquilo ao mundo do diabo, e não consigo entender que é Deus na minha fraqueza, operando o aperfeiçoamento do seu poder. E você cresce em força sem orgulho, você cresce em força sem soberba. Por quê? Porque você tem a consciência da sua fraqueza, e você sabe, só Deus poderia fazer isso. Ainda que você conheça todas as suas aptidões, ainda que você cresça em habilidade, mas você sabe que aquilo não podia vir de você. E o conhecimento de Deus, o desenvolver a fé, vai exigir de mim uma renovação de mente e um desprendimento das medidas que eu tenho para as novas medidas que Ele vai dando. Por isso que a palavra desenvolver, ela é importante que ela seja até compreendida. Porque o que é o contrário de fazer? Quem pode arriscar? Não é uma pegadinha. Hein, Vitor? O contrário de fazer, desfazer. O contrário de amarrar, desamarrar. O contrário de prender, desprender. O que seria o contrário de envolver, de desenvolver? Sou eu desenvolvendo daquilo que eu estou envolvido para entrar em novas medidas. Mas quando eu estou envolvido numa medida, que as coisas já ficam claras ali para mim, que eu ganho um conhecimento daquela jurisdição, que eu ganho um certo domínio, uma certa habilidade em me mover ali dentro, é difícil para Deus aumentar as minhas medidas. Por quê? Porque eu tenho que pisar fora daquilo que eu domino, eu tenho que pisar fora daquilo que eu já tenho garantia. Um dos maiores desafios para um crescimento de um homem, de uma mulher de Deus, por incrível que pareça, é aquilo que eu sei. As coisas que eu sei, elas são minhas maiores barreiras para crescer com Deus. Por isso que, para mim dar um passo em Deus, Deus precisa me mostrar. Sabe, quem aqui está sempre com aquele sentimento que se Deus clareasse um pouco melhor a sua vontade, ficaria mais fácil para mim? Quem sabe o que eu estou falando? Parece que se Ele clareasse um pouco. Eu lembro em alguns desafios que vivi esses últimos 2 anos, eu fazia uma oração de baixo para cima, e parece que eu ouvia a resposta de cima para baixo, porque a minha oração era: Deus, mostra um pouquinho mais que eu entro. E parece que eu ouvia o céu dizendo: entra um pouquinho mais que eu mostro. E aí eu torno piedosa a minha oração, eu espiritualizo a minha oração, e eu digo: não, se Deus falar, eu vou. Se Deus mostrar, eu entro. Mentira, eu não quero que Deus mostre ou fale com clareza, porque eu quero obedecer. Eu quero as garantias, que a clareza, eu acho que ela vai dar. Eu estou em busca de garantia, na verdade eu não estou em busca de clareza. Ouça, se você quiser crescer com Deus, você vai ter que saber andar na neblina. Vai ter que saber andar na neblina. Por mais que o pregador diz que Deus vai mostrar tudo, o Deus que faz eu e você crescer, Ele não mostra. Por que Ele não mostra? Toda restrição de clareza, ela busca maturidade. Porque se Ele não mostra, porque eu não estou pronto para colocar a mão. Então, naquilo que Ele restringe a visão, naquilo que Ele restringe a clareza, exige de mim o que? Confiança, exige de mim coragem, exige de mim fé. E no processo de andar sem ver, eu vou tendo uma maturidade que preciso ter para Ele entregar o que Ele quer mostrar.
até as demoras de Deus para entregar algumas coisas. Papai, mamãe, quantos tem aqui? Levanta a mão. Quantos aqui tiveram ou estão tendo aquela guerra de não é hora ainda de entregar o celular para o filho? Quem sabe o que eu estou falando? Não é porque você não quer entregar, tem uma maturidade que você espera, e o filho vê você da pior maneira possível. A demora de Deus, ela busca uma maturidade, e na medida que o filho reage desesperadamente, quanto mais desespero ele mostra na reação, mais você fica convicto que ele não está pronto para ter. Alô? Você acha que muda muita coisa na nossa relação com Deus? As demoras têm um poder de arrancar de dentro da gente coisas que a gente não conhecia, coisas que são boas, mas coisas que também são ruins. Quando Deus espremeu um menino, saiu um matador de gigante. Quando ele espremeu um rei, saiu um adúltero. Nunca vai estar claro, porque na clareza você não precisa exercitar confiança. Aquilo que eu sei não exige dependência, e o meu crescimento com Deus sempre estará na confiança. Por isso que os movimentos de crescimento dele para comigo sempre é um preparo do meu coração. Aquilo que está em Êxodo no capítulo 3, eu penso, ou 4, eu não vou saber. Quando Deus encontra Moisés para falar do seu chamado, e Moisés pergunta como vai ser, e Deus fala: o que você tem na sua mão? Deixa eu ficar melhor para os irmãos que estão lá atrás. Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Moisés diz: eu tenho um cajado. Joga o cajado no chão, e o cajado vira uma cobra, uma serpente. Quantos sabem que está escrito isso na Bíblia? Amém. E a Bíblia diz que essa serpente sai correndo atrás de Moisés. E ele, está escrito assim. Claro, se fosse a novela da Record, o ator ia pular mais bonito, não ia ser igual eu, mas é isso que acontece. E Deus diz: agora pega a serpente de novo. E ele pega a serpente e vira cajado. Próximo passo, Deus fala: agora coloca a mão no seu coração. Tira. E a mão estava leprosa, e ele diz: coloca de novo. Colocou, e agora? Está branca, está limpa como a pele de uma criança. Uau! Deus estava dizendo para ele: dependendo de como está o teu coração, o que eu te dou vai ser um cajado ou uma serpente te picando. Agora olha o ponto. Deus manda ele pegar a serpente, e ele manda pegar a serpente pela cauda, e ele pega a serpente pela... Irmãos, quem em sã consciência, se for botar a mão numa cobra, vai botar na cauda, irmão? E por quê? Por que pela cauda? Confie. O nosso crescimento está no desenvolvimento da nossa confiança em Deus. Agora eu te pergunto: tem como crescer em confiança se Ele não me empurrar para os meus medos? Sempre que Deus aumentar uma nova medida de confiança nele, uma medida de insegurança vai ficar exposta. Ela vai ser destampada. E ela é destampada por quê? Porque ela vai mostrar para mim que eu estou colocando a segurança no lugar errado. Agora, uma das coisas difíceis é a gente compreender a elaboração desse crescimento com Deus. Porque
o preparo, o treinamento, o treinamento que Deus faz comigo, naquilo que Ele vai entregar, quase sempre, para não falar sempre, é contrário daquilo que Ele entrega. E aqui está um ponto extremamente importante para mim e para você, porque todo o treinamento de Deus comigo, para aquilo que Ele vai, para poder assumir, hospedar aquilo que Ele vai entregar, uma outra palavra que está forte conosco no Espírito, uma é medida, a outra é hospedagem. Não sou eu fazendo as coisas para Deus, sou eu sendo trabalhado para hospedar aquilo que Ele está fazendo. Jesus tenta mostrar no nascimento dele que a terra não tinha uma hospedaria para aquilo que o céu estava entregando de melhor. Não havia uma hospedaria. E quando Deus manda Moisés fazer uma casa, um templo, eles fazem um templo que hospede a minha presença. Ainda que o próprio Salomão, o próprio Moisés, como Davi e Salomão, tinha uma consciência de que Deus era muito maior do que aquilo tudo, mas ele estava todo o tempo dizendo: eu quero algo que hospede a minha presença. Qual é o nosso maior desafio? Ter uma igreja, uma comunidade, um ambiente que hospede a presença de Deus, mas não é aquela só presença que dá experiência, arrepio, mas que hospede aquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Hospede aquilo que Deus está fazendo. Um preparo. Só que esse treinamento, ele sempre é no sentido contrário. Por quê? Porque a operação daquilo que o Espírito vai entregar depende do espaço que a minha natureza caída vai precisar dar. Por isso que a minha natureza caída é contrária. Ela opera no contrário. Deixa eu tentar explicar melhor. Jesus está no Getsemane. Ele está sendo espremido por Deus. Ele está sendo espremido por Deus. A Bíblia diz que ele sua sangue. Quem lembra disso? Era uma pressão tão grande. Deus espremeu tanto. Porque agora importa pensar que Jesus, ele não estava guerreando com o diabo ali. Não eram as trevas. Jesus já tinha vencido o diabo. Jesus estava hospedando a glória de Deus. O peso da glória de Deus. A glória de Deus tem peso. E uma das maiores amostras dessa é quando a glória de Deus desce no templo, os sacerdotes não tinham estrutura para ficar em pé. Quantos lembram disso? E essa glória que Jesus está hospedando, que é a última senha. Sabe esses programas americanos que tem, dessas gincanas que o cara vai fazendo, correndo, até que ele vai lá em cima, bate lá para ganhar o prêmio? Sempre vai ficando mais difícil. A prova última era do Getsemane. Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz no Getsemane. A cruz, ela tão somente foi um extrato público de uma vitória que ele teve no privado. Porque é assim que funciona. Da mesma maneira, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles não tinham estrutura para hospedar aquela glória que estava presente, tanto que eles dormiram. E Pedro dormiu por 3 vezes. Coincidência ou não, depois ele vai sair dali e vai negar Jesus quantas vezes? Ele não negou quando disse que não conhecia. Aquilo era um extrato de uma negação do privado. Porque a nossa vida pública muitas vezes é um extrato daquilo que no privado. O que você vence no privado, onde ninguém vê, vai entregar o extrato público amanhã. E o contrário é verdadeiro. Pode enganar por um bom tempo, mas uma hora o extrato público acontece. E Jesus estava ali debaixo da glória de Deus, sendo espremido. E por que ele está sendo espremido? Porque ele está do lado de cada cruz. Aqui, ele está num corpo que só cabe uma pessoa. Só que ele vai atravessar a cruz, vai sair do outro lado ressuscitado, para ter um corpo que vai abrigar povos, línguas, tribos, raças e nações. Então ele precisa ser expandido. E como que ele tem um corpo expandido? Sendo espremido. Alô? Como que você acha que Deus te expande? Quando Deus quer te expandir, de alguma maneira Ele vai te espremer, porque o treinamento daquilo que Ele vai te dar é contrário.
é no sentido contrário. Eu já contei aqui mesmo o testemunho da nossa casa, quando a Lulu resolveu que a gente ia reformar a cozinha, e ela me deu um golpe e reformou a casa toda, a ponto que nós tivemos que sair de casa e morar noutra casa, para a casa poder ser feita. Que 6 meses morando, tive que trocar, enfim, ela derrubou 9 paredes dentro de casa, 4 colunas, eu fazia aquelas colunas de ferro, porque ela queria aumentar as paredes. A nossa casa ficou linda, maravilhosa. Eu nunca vi tanto entulho saindo, os vizinhos ficavam assustados. E quando ela ficou pronta, hoje a gente tem uma casa muito linda, uma casa grande, muito bonita, os cômodos enormes, e a arquiteta lá gosta ela tem lâmpada que acende. Quem entra na minha casa, eu digo, ó, aqui é o showroom, a minha loja de lâmpada é lá no centro. Mas enfim, irmãos, quem passa na frente da nossa casa hoje, ela está exatamente do mesmo tamanho, só que do lado de dentro ela está tão espaçosa. Ele quer me expandir do lado de dentro. Deixa eu achar aqui para você. Deixa eu achar para você. Eu vou ter que achar. Eu vou ter que achar. Porque quando vem na minha cabeça desse jeito, eu fico meio maluco. Está em 1 Reis capítulo 4. 1 Reis capítulo 4, versículo 20. Pegue aí, 1 Reis capítulo 4, versículo 20. Eram, pois, os judeus e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Segura aqui. Judeus, o número deles era como a areia do mar, e eles viviam com folga, com alegria. Versículo próximo. Dominava Salomão sobre todos os reinos. Uau! Então Salomão, ele dominava, ele reinava no auge do seu reinado sobre pessoas como a areia do mar, e o povo estava folgado, feliz, se alegravam. Agora olha o que vai dizer no versículo 20. Não sei como que vai estar aqui. Versículo 20 desse mesmo texto. Versículo 29, perdão. O 20 nós já lemos, né? Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Essa palavra inteligência no original é íntimo ou coração. Então, na verdade, essa palavra é íntimo coração. Deus deu para Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e largo coração, como a areia do... Como quem? Quer dizer que Salomão era do lado de dentro, do tamanho que podia hospedar todo que ele governava do lado de fora. Quantos estão comigo aqui? Um dos maiores desafios para mim e para você é ser maior do lado de dentro do que do lado de fora. Porque senão é peso, me machuca, eu vou implodir. Eu não sei quantos empresários tem aqui, não precisa levantar a mão, mas você que é empresário, se você, como empresário, você for menor aqui dentro, se a sua empresa do lado de fora for maior do que você como empresário aqui do lado de dentro, sabe o que acontece? Você trabalha de empregado para ela mesmo sendo dono. Se ela
entrar em crise, você entra em crise. Agora, se você como empresário for maior do que a sua empresa do lado de fora, ela pode quebrar, você não quebra, porque você é maior do que aquilo que Deus te deu. Nossa expansão interior, se o reino de Deus está dentro de nós, como que Deus expande o reino? Expandindo a você. E andar com Deus, se desenvolver com Deus, é um desafio para a gente sair dos parâmetros que eu já domino, que eu já governo, aquilo que a minha mente já formatou, que não é errado, mas já deu. No meu avanço, o desafio que Deus tem de fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus crescer, renovar a sua mente, se desenvolver para os avanços que Deus está fazendo, os movimentos de Deus, os fundamentos, os marcos, você não mexe, mas teu crescimento, a tua renovação de mente vai precisar aumentar para você hospedar aquilo que talvez você tanto deseja, e Deus tem muito mais interesse em dar do que eu e você em receber. Para a nossa natureza caída, é difícil lidar com o crescimento. Por quê? Porque o treinamento é ao contrário. Você imagina Jesus falando para Pedro: Pedro, eu vou te dar uma pesca milagrosa, te dar uma pesca enorme. Não sei se você sabe, às vezes a gente olha para Pedro como um pescador artesanal, mas a Bíblia diz que Pedro tinha sócios. Pedro tinha uma companhia de pesca. Pedro estava preparado para qualquer tipo de pesca. E Jesus disse: eu vou te dar uma pesca enorme, talvez a maior pesca da tua vida, Pedro. Ok. Pedro achou que estava preparado, talvez. E Jesus disse: eu vou dar uma pesca que você nunca teve, a maior de todas. E Jesus, você fica imaginando Pedro dizendo: Senhor, então o Senhor vai me dar a letra disso aí, o Senhor vai me ensinar. Não, fica tranquilo. Como é que vai ser essa pesca? Fica tranquilo, eu vou te treinar na pesca. Você imagina Pedro esperando o treinamento dessa pesca gigante. Como que Jesus treina Pedro numa pesca que ele nunca pescou? Eu vou te treinar da seguinte forma, Vitor: você vai pescar uma noite toda e não vai pegar nada. Como entender que o treinamento de Deus é ao contrário daquilo que Ele vai me dar? Agora você imagina no final da noite toda, pescando sem pegar nada. Como que você vai acreditar que Deus vai te dar uma pesca maior do que você nunca teve? Um Deus que diz para mim que vai me expandir, que vai me encher. Se Deus falar para mim e para você que Ele vai encher eu e você do Espírito dEle, olha, vou te encher do meu Espírito numa medida muito maior do que você já teve até aqui. A gente vai dormir, acha que vai acordar orando em línguas. Chega no outro dia, tem um vazio que você duvida até que você está salvo. Porque se Ele vai te encher do seu Espírito, muito provavelmente o treinamento é te esvaziando. Muito provavelmente o treinamento é te esvaziando. E a nossa alma não consegue entrar nos treinamentos de Deus. Por quê? Porque a operação do Espírito é contrária da carne. Mas Ele ainda está investindo naqueles que não param, que suam sangue, mas rompe para o outro lado. Aqueles que se permitem ser renovados. Aqueles em que entendem que um erro só é um erro quando não te ensina nada. Aqueles que vão além, numa obediência do Espírito, mesmo que os resultados não aconteçam do jeito que gostaria que acontecesse. O Deus que treina homens e mulheres no exercício de uma fé que não depende de garantias de resultados. Nos momentos mais difíceis de todos os homens e mulheres vitoriosos, eles vão atribuir os momentos mais difíceis, os saltos que deram na sua vida. Por quê? Porque de alguma maneira mantiveram a fé naquele sofrimento que viveram. Não se ofenderam com Deus,
não se ofenderam com pessoas, não se ofenderam consigo mesmo. Antes, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Vou conhecer o Deus da abundância, vou conhecer o Deus da falta. Paulo disse: eu aprendi a ter falta, eu aprendi a ter abundância. Vai sendo experimentado por Deus. Timóteo, eu acho que é Timóteo que vai dizer assim, se você puder pegar isso dentro do seu espírito. Eu acho que vai dar certo. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Coloca para mim, tem na Bíblia, acabei de conferir aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Como é isso? Irmãos, olha que frase importante. O firme fundamento de Deus permanece. E qual é o firme fundamento? O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece os que lhe pertencem. Opa, vamos pegar isso aqui. Qual é o firme fundamento de Deus? Não é o que você conhece a Deus, mas é que Deus que te conhece. Ele conhece os que são dele. Agora, se você me permite explorar a palavra conhecer na Bíblia, que não é a palavra conhecer no Aurélio, porque conhecer no Aurélio você se apresentou para alguém, você agora conhece. Na Bíblia não. A palavra conhecereis a verdade vos libertará. A palavra conheçamos e prossigamos conhecer a Deus, elas são a mesma na Bíblia. E a primeira vez que a palavra conhecer entra na Bíblia, qual é? É quando diz que Adão conheceu Eva e Eva gerou um filho. Então conhecer na Bíblia está ligado a uma experiência tão profunda, relacional, que em algum momento daquela experiência nasce um fruto. Esse é o sentido do conhecer. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus fala? Entra no quarto, fecha a porta atrás de ti. Teu pai que te vê em secreto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pega a verdade, pega a Bíblia, entra no teu quarto, abraça, beija, faz igual o marido e a esposa faz. O filho chega numa idade que ele já sabe, quando vai na porta, está fechada, nunca está fechada, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque um conhecimento está acontecendo ali. Um experimento está acontecendo ali. E de muitos experimentos, uma hora, uma parte é fecundada. Então está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Não é um curso de teologia, é você ter uma experiência com a verdade, como marido e esposa, que ficam nus entre si, que se abraçam, que se beijam, fiquem nus diante dessa verdade, se entregam a essa verdade, até que chega uma hora, o gene dessa verdade fecunda você, e daqui a pouco, assim como uma mulher começa a ficar estranha quando está grávida, você também, alguém começa a dizer, cara, você está estranho, meu Deus, parece que você tem uma áurea, por quê? Porque eu tive no conhecimento, eu fui fecundado. Fui fecundado. Não é saber. Saber é uma informação. Conhecer na Bíblia é uma experiência que absolve uma fecundação. Maria, você vai ser mãe do Salvador. Como isso pode acontecer? Eu não conheço nenhum homem. Fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai descer sobre ti. O poder do Altíssimo vai te envolver. Você vai ser fecundada por algo do céu. Ouça. Aquilo que eu sei rouba a minha pureza de continuar sendo fecundado por Deus. Aquilo que eu sei rouba a minha pureza. Eu já sei fazer um culto. Eu já sei orar. Eu já sei tocar. Eu já sei como que as coisas de Deus funcionam. Quando o Senhor começou a pedir para mim pureza,
Primeiro ponto, fiquei mapeando pecado dentro de mim, lascívia, avareza, coisa desse tipo. Aí o Senhor falou: não funciona assim, meu filho. Não é essas avaliações que eu tenho. A pureza você não perde quando você já está nesse lugar de pecado. A pureza você perde quando você já sabe. Quando você já sabe. Eu quero você, eu não preciso da tua experiência de vida. E a gente quer usar a nossa experiência de vida para responder para Deus. Não, você responde para Deus com pureza, para Ele fecundar naquilo que você não sabe. Minha filha, Sara, o meu genro Felipe e minha filha Sara, eles dão uns cursos de noivo na igreja. Sabe o que acontece? No curso de noivo, sempre tem uns 2, 3 casais de noivo lá que já tiveram experiência sexual. Aí na hora da aula da intimidade, eles querem ensinar. Eles acham que eles têm bagagem para ensinar. Descobriram o sexo por meio do pecado da carne, e agora querem ensinar os virgens que vão viver no espírito. É igual o cara que quebrou 10 vezes a empresa e levantou 10 vezes e acha que está com a faculdade para ensinar. Eu quero aprender com aquele que nunca quebrou. Por isso você aprende com Jesus, que nunca pecou, que sofreu toda a tentação, mas nunca. É com Ele que você aprende. Manter a pureza de deixar Deus me fecundar de novo. Não está apoiado no que eu sei. E o Senhor está sempre me empurrando para lugares que eu não sei, lugares novos que Ele quer me introduzir. E eu quero garantias, e Ele não vai dar. Por quê? Porque o desenvolvimento, o crescimento com Deus está na construção da confiança e na dependência dEle. Quantos estão comigo? E esse ciclo de crescimento, ele sempre tem uma rota. A rota é visitação, inspeção e promoção. Sabe, o povo saiu do Egito porque eles tiveram uma visitação de Deus. Não saíram do Egito porque tinham fé. Não saíram do Egito porque estavam arrependidos. Não saíram do Egito porque não era idólatra. Não, Deus visitou eles, a ponto dos egípcios despedir eles, ainda pegar dinheiro da conta corrente e botar na conta deles. Só Deus podia fazer aquilo. Isso era uma visitação de Deus. E com essa visitação de Deus, eles tinham uma promoção. Saíram do Egito debaixo de uma visitação de Deus. A promoção era Canaã. Mas entre a visitação e a promoção, no meio tinha o deserto, que era a inspeção. Aonde você é inspecionado. A visitação de Deus, ela tem uma proposta: me tirar de um lugar que eu estou e colocar num novo lugar em Deus. Toda revelação, toda visitação é a maior oportunidade que eu tenho de me reposicionar sem dor. Todas as vezes que eu experimento uma visitação e eu não me reposiciono, eu só sou um consumista da visitação. Eu aproveito a visitação, eu desfruto da visitação, eu consumo a visitação, mas eu não me reposiciono, eu não me desloco. Sabe o que acontece? Quando a visitação passa, eu estou no mesmo lugar, contudo, outros não. Entre a visitação, saída do Egito, e a promoção, que é Canaã, tem uma inspeção chamada deserto, onde a tua natureza contrária é trabalhada. Aqui nessa inspeção, quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto. E nessa inspeção, quem não se deslocou? Quem aqui já teve uma visitação financeira e não soube aproveitar? Quando veio a escassez, você estava exatamente no mesmo lugar. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que você está aí. Sabe o que você pensa hoje? Oh, uma visitação financeira daquela, meu Deus, ia ser tudo diferente. E Deus pergunta: será?
quando eu voltar, por acaso acharei fé nessa terra? Se ele voltar a visitar, vai achar fé nessa terra? Aproveita a visitação de Deus. Aproveite um momento favorável de Deus. Porque senão, tem pessoas se deslocando, se desenvolvendo, crescendo com Deus. E tem gente que aproveita os moveres de Deus, as visitações, mas continua exatamente no mesmo lugar. Porque quando a visitação passa, ele não se reposicionou, não se deslocou. Sabe, eu tinha um amigo, Medina, nos meus primeiros anos de escola. Aquele amigo da escola, unha e carne. E ele reprovou num determinado ano. Foi horrível para mim. Foi horrível para ele também. A gente teve que se separar, porque eu continuei estudando de manhã, ele teve que estudar à tarde. Eu mudei para a tarde, ele continuou de manhã, porque ele ficou na mesma série. E a gente, quando que a gente conversava? Às vezes na saída, da entrada, no rolê ali, de uma passagem, às vezes a gente se via. E conversando com ele, eu disse assim, Medina, eu lembro que ele falou, eu falando para ele que eu tinha mudado de sala, ele falou assim, eu também mudei. E nós vimos que a gente estava estudando na mesma sala. E coincidência, estávamos sentando na mesma cadeira. Estávamos na mesma sala, na mesma cadeira. Mas eu estava um ano adiantado. A mesma igreja, o mesmo culto, o mesmo pastor, as mesmas cadeiras. Você tem passado de ano. Não está todo mundo na mesma série. Nosso desafio, nos manter online com Deus. Renovar a nossa mente para continuar com Deus. Estar leve para Deus. Suficientemente solto. Como diz o meu pastor, agarrando tudo de mão aberta. Eu sempre digo, já usei essa fala aqui, se você me permite, eu não estou olhando para o relógio para não sentir culpa, você não olha para não dar raiva, a gente vai dar certo. Quando você olha para Abraão, Deus diz para mim, para você, que nós somos herdeiros de toda a herança de Abraão. Irmãos, eu não sei como é que é isso para você. Eu sou herdeiro de toda a herança. Deus falou para Abraão coisas poderosas, e agora diz que Gálatas fala, todo que aquele está em Cristo Jesus é herdeiro de Abraão pela fé. Se eu sou herdeiro de tudo que Deus prometeu para Abraão, eu sou capaz de estudar Bitcoin 3 horas por dia e não leio o livro de Gênesis para saber como Deus trabalhou com Abraão. Porque não creio. Quero saber como Deus andou com Abraão, como Deus se relacionou com Abraão, como é que eles se desenvolveram. Por quê? Porque eu sou herdeiro daquelas promessas ali, e todos que estão em Cristo Jesus são filhos de Abraão. É o que Paulo revela em Gálatas. Eu preciso saber como Deus andou. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Isso para nós, para mim, para você, não é um sentido geográfico, mas exige um deslocamento. Então, Abraão tem que se desprender da parentela. Abraão tem que se desprender da sua terra. Há um corte, há uma circuncisão aqui. Não é fácil. E ele vai tanto que não é fácil, que ele acaba levando Ló junto. Porque Deus falou: você vai ser pai de nações. Quando Deus prometeu para Abraão que Abraão ia ser pai, Deus abriu um buraco dentro de Abraão com o desejo de ser pai. Abraão agora tem um buraco aqui dentro querendo ser pai. O filho não chega, ele traz o Ló junto. Mas ele avançou com Deus. Agora ele se consolida, cicatrizou, está curado, se desprendeu da terra, da parentela. Uau! Deus fez uma única aliança com Abraão, mas Deus fez pactos de aprofundamento dentro da aliança. E agora Deus vai fazer mais um pacto. Diz: Abraão, vamos avançar um pouco mais? Vamos, Deus, como que é? Abre mão de Ló. Mais um corte, mais um desprendimento, mais uma circuncisão, e desprende de Ló. Mas aquele buraco
Ser pai está aqui dentro. Ele pega o servo Eliezer, põe dentro desse buraco. Mas ele vence, ele avança, se desprende de Ló, obedece, vai, consolida, está aqui estabelecido, encerra um ciclo. Deus vem e diz: não é o Eliezer. Então ele tem que abrir mão de Eliezer. Anda um pouco mais. Deus vem agora, abre mão de Ismael. Mas Ismael era filho dele. Mas não vai, o filho da carne não vai, o filho da escrava não vai viver junto. E você vê o avanço de Abraão, um homem que conquistou coisas grandiosas. Agora eu te pergunto, conquistou conquistando? Não, conquistou se desprendendo. Conquistou se desprendendo. Nosso maior desafio é saber de um Deus poderoso, de frescor, de vida, e eu parar no caminho, não se permitir ser mudado e moldado. É o nosso maior desafio, é o desenvolvimento da nossa fé. E para esse tempo, eu vou encerrar, para esse tempo, uma coisa que o Senhor está buscando, Ele quer fecundar no seu povo de novo. Por isso Ele está buscando seus filhos nas suas recâmaras. Está buscando seus filhos nas suas recâmaras. Filhos que não se apoiam no que sabem, não se apoiam no que já viveram, estão dispostos a se abrir para Deus vir fecundar as coisas novas do Espírito. Você sabe, eu não sei se é sempre assim, porque eu não entendo nada de medicina, mas eu sei que tem casos abortivos em que a gestante que abortou, ela precisa fazer uma curetagem. Por que ela precisa fazer uma curetagem? Se você é médico, médica, não fique escandalizado com a minha fala, que isso é conversa de quem não sabe o que está falando, então está tudo certo. Eu só sei que é feita uma curetagem, uma limpeza. E por quê? Muito provavelmente porque aquele útero, ele é um lugar gerador de vida, e ali tem elementos de morte. Sabe, Deus está querendo fazer curetagem no útero espiritual de alguns aqui, porque Ele quer voltar a fecundar as coisas que são dele. Voltar a dizer para você: faz um enxoval, deixa a criança chegar, tem novidade chegando. Você sabe, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela chegou até Jesus, Jesus estava indo na casa de Jairo curar a filha de Jairo. E todos nós sabemos que a mulher tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo menstrual ininterrupto. Coincidência ou não, a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos também. Ou seja, o dia que aquela mulher começou a adoecer, aquela criança nasceu. Só que aos 12 anos ela não conseguiu vingar. Ela morreu. Mas ela é ressuscitada. Quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus não ressuscitou a menina quando Ele disse levanta. Ele ressuscitou a menina quando a mulher foi curada. Porque essa é a figura de duas igrejas. Uma igreja adulta, que estava doente. A igreja que vai nascendo dentro de casa não consegue vingar. Quantos estão comigo? Agora deixa eu te falar. Aquela mulher, por estar 12 anos no fluxo menstrual, ela tinha muitas dores. Ela tinha dor de ser religiosamente vista como impura. Ela tinha dor de ter gastado dinheiro, uma dor social. Mas qual era a maior dor daquela mulher? Há 12 anos que ela não tinha intimidade com o marido, por causa do local da enfermidade dela. Ele quer curar o lugar da intimidade, porque Ele quer fecundar de novo,
Porque tem uma geração borbulhando, nascendo, que precisa de uma igreja adulta sarada, uma igreja adulta curada, que volta para as recâmaras, que não vive da sua experiência de vida, mas da pureza que entrega, que não se apoia nos seus esboços, que não se apoia no que já sabe. Eu não quero me vender como exemplo, não, mas eu pelo menos um testemunho eu vou dar. Quando eu assumi a igreja em Campinas, nós estamos vivendo uma coisa muito linda lá, irmãos, muito linda, muito linda. Aquilo não é normal. Aquela mutueira de adolescente, carregada de Deus, num culto que começa às 9h30 da manhã. Bom, para o adolescente acordar de manhã, já é um domingo, já é um trabalho. E eles viajam 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia de carro. Eles levantam cedo, estão todos lá. E lá nós temos o ministério, tem o Kids, como aqui, com os adolescentes, os jovens, o ministério de louvor, ministério de homens e mulheres. Só não tem um ministério, o ministério de casais. Eu tomei todo cuidado de não começar a igreja por aquilo que eu sabia. Porque eu sabia que ia transformar uma coisa parecida com a universidade da família. Eu não quero fazer o que eu sei, eu quero deixar ele fecundar. Eu quero deixar ele fecundar. Quero devolver. Não quero saber nada. Não quero saber como se faz. Quero estar puro o suficiente para ele fazer. Livre de amargura, livre de queixa, livre do que eu tenho de ruim, livre do que eu tenho de bom. Eu quero estar puro. Eu quero continuar sendo fecundado pelo Espírito. Eu não consigo viver sem a vida dele. Não quero ser como Adão, filho de Deus, que continua andando, mas a vida não está mais. Não. Há um convite para mim e para você. A conferência profética. Deixa o Espírito da profecia. Ele já está pairando. Ele precisa de solo para descer. Fique de pé comigo um pouquinho. Estávamos no mesmo colégio, na mesma sala, na mesma cadeira. E você pode estar na mesma igreja, no mesmo lugar, mas importa que eu e você avancemos. Para encerrar, eu te diria uma coisa com ousadia. Tem um tipo de um portal aberto. Tem um portal aberto. Não me pergunte como, um portal, uma espécie de um portal da 1/10 hora. O Senhor nos falou em profecia. Eu estou ligando o tempo no tempo. Quando o Senhor falou isso, não é simples de entender. Quando Ele falou que está ligando um tempo no tempo. Mas o discernimento para mim foi. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim, Medina. Eu estou pegando um crédito de um tempo e entregando para esse tempo. Vocês vão viver coisas, fruto de oração que vocês não oraram. Vocês vão viver coisas, fruto de renúncia que vocês não renunciaram. Vocês vão viver coisas, fruto de entrega que não foi vocês que entregaram. Por isso que é difícil para vocês crer. Porque vocês não oraram o suficiente, ou não renunciaram o suficiente, não sacrificaram. E hoje, vocês estão tendo expectativa em mim, apoiado naquilo que vocês entregaram. E como vocês entregaram pouco, vocês não esperam muito. Mas eu estou usando o crédito de um tempo que teve muita entrega, para poder colocar sobre esse tempo. Então levante as suas mãos, é como o portal da 1/10 hora. Ele está usando quem começou a trabalhar 9 horas da manhã para entregar a mesma recompensa desses da última hora. Então levanta as tuas mãos e diz: Deus, vem, Senhor, vem,
Eu quero ser fecundado por aquilo que o teu Espírito está fazendo nesse tempo. Encontra em mim, Deus. Encontra em mim. Eu libero todas as minhas resistências. Eu abro mão, Senhor. Obrigado pela minha teologia. Mas se esse é um atrapalho, eu abro mão. Obrigado pelos meus 30 anos de crente. Mas se isso é um atrapalho, eu abro mão. Obrigado, Senhor, por tudo que eu já vivi de bom. Mas se isso é um atrapalho, Deus, seja o ruim ou seja o bom, eu não quero estar apoiado em nada. Eu quero estar simplesmente puro para receber do teu Espírito as liberações que estão propostas para esse tempo. Pai, no nome de Jesus, encontra em mim, Senhor, uma facilidade para o teu Espírito fecundar aquilo que o Senhor está querendo fazer, ou já começou a fazer nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abro mão, sobretudo, da minha justiça própria. Eu abro mão daquilo que são pensamentos humanos, ainda que sejam bons. Eu abro mão da minha má ideia, mas eu abro mão da minha boa ideia. Eu quero estar puro, Senhor. Eu quero estar aberto, meu Deus. Vem com o teu Espírito, fecunda o que o Senhor tem para minha casa nesse tempo. Eu quero receber o que o Senhor tem para minha vida nesse tempo. Eu quero receber que todo impedimento, todo atrapalho, todo bloqueio, toda obstrução seja rompida agora, o dique seja estourado, que as tuas águas encontrem um caminho dentro do meu interior, que as tuas águas encontrem um caminho dentro do meu espírito, que os seus pensamentos encontrem um lugar dentro da minha mente. Pai, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, vem.